O texto, ele fala que o João de Barro usa a terra úmida para fazer seu ninho, onde protege e cuida dos seus filhotes. A fêmea e o macho participam da construção usando o bico e os pés para modelarem o barro. Ou seja, eles usam o bico e os pés para modelar o barro onde vão usar para construir o seu ninho. Sexta letra A. A letra A está pedindo que você cite uma interação entre o João de Barro e um componente natural do ambiente. O ser vivo nós sabemos que é o João de Barro, certo? O componente natural do ambiente é o Isso, o componente natural do ambiente, no caso do João de Barro, é o solo, a terra úmida, certo? Falamos em aulas anteriores que possuem 4 elementos naturais, que são o ar, a luz do sol, a água e o solo. O João de Barro, ele usa o solo para construir o seu ninho. Letra B. Qual a função do componente construído por João de Barro? Então, o componente construído é o seu ninho. Qual é a função do ninho? Para o João de Barro. Isso, o ninho, ele serve para proteger e cuidar dos seus filhotes. Então, a resposta que você poderia ter colocado na letra B é que o João de Barro, ele constrói o ninho para proteger e cuidar dos seus filhotes. Na sétima questão, eu tenho aí a imagem de 2 ninhos, certo? Um ninho feito pelas duas colmeias. Uma colmeia feita pela abelha e outra colmeia feita por um ser vivo, certo? Ele pergunta assim, na letra A. Qual das colmeias é um componente construído? Por quê? Qual das duas é um componente construído? As duas são exemplos de componentes construídos, gente, porque precisaram de um ser vivo para ser construído. Então, a resposta certa é as duas, pois foram feitas por um ser vivo, certo? A colmeia natural, que foi feita por elas, pelas abelhas, que são seres vivos, e a outra colmeia que foi feita por um ser humano, certo? Letra B. Em qual das colmeias as abelhas são capazes de desenvolver, reproduzir e produzir mel? Isso, nas duas. A abelha, ela consegue se reproduzir, ela consegue se desenvolver e produzir mel nas duas, nos 2 tipos de colmeia. Vamos falar um pouco sobre os seres vivos que se relacionam entre si. Os seres vivos se relacionam uns com os outros no ambiente em que vivem. Essas relações são importantes para a sobrevivência dos seres vivos e podem trazer benefícios como abrigo, alimento e proteção. As relações também podem ser prejudiciais a um dos indivíduos ou mesmo trazer benefício nenhum. Como falamos em aulas anteriores, certo? Os seres, eles se relacionam, os seres e os componentes naturais. Essa relação, ela pode ser benéfica ou ela pode ser prejudicial, certo? Livro, página 80. Vamos colocar no livro, página 80, onde a primeira questão diz: faça